Você já se deparou com uma questão tão profunda que parecia desafiar a sua fé? Dentro das Sagradas Escrituras, há um tema que intriga os cristãos por séculos: a existência de um pecado imperdoável. Este não é um assunto qualquer. Ele toca no cerne da nossa compreensão sobre perdão, arrependimento e a natureza da misericórdia divina. Imagine-se na antiga Judéia, observando as ações e ouvindo as palavras de Jesus. Em um dia como outro qualquer, Jesus encontra um homem dominado por forças obscuras, incapaz de ver ou falar. O milagre que se segue é tão espantoso que, além de restaurar a saúde do homem, instigou uma profunda reflexão entre os presentes. Aqueles que testemunharam o evento começaram a questionar: será esse o Messias prometido? Porém, a resposta dos fariseus a esse ato milagroso revela uma incompreensão profunda e um coração endurecido. Eles acusam Jesus de operar por meio de Beelzebu, o príncipe dos demônios. A resposta de Jesus é reveladora, esclarecendo a lógica falha dos fariseus e também introduzindo uma lição poderosa sobre a natureza do reino espiritual. Neste contexto, Jesus articula a advertência sobre o pecado imperdoável. Ele faz uma distinção clara: falar contra o Filho do Homem pode ser perdoado, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo é algo irremissivelmente grave. Mas por quê? Porque esse pecado não é apenas um ato isolado, mas um estado de coração, uma recusa persistente em se arrepender, reconhecer e aceitar a verdade e a graça que o Espírito Santo de Deus revela. Ao final do vídeo vamos falar um pouco mais sobre o perdão. Lemos no livro de Hebreus: pois é impossível trazer de volta ao arrependimento aqueles que já foram iluminados, que já experimentaram as dádivas celestiais e se tornaram participantes do Espírito Santo, que provaram a bondade da palavra de Deus e os poderes do mundo por vir, e que depois se desviaram. Hebreus capítulo 6, versículos do 4 ao 6. Esses textos nos permitem perceber que, sendo pessoas abençoadas por Deus e não se arrependendo pelo mal que eventualmente praticamos, estaríamos sinalizando para Deus que preferimos seguir por outro caminho, nos afastando dele. Em Lucas capítulo 12, versículo 10 lemos: quem falar contra o Filho do Homem será perdoado, porém, quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Este texto demonstra que Jesus, ao vir para a terra, já estava preparado para o que enfrentaria e aceitou essa missão. Mas diferente disso é se voltar contra o Criador, demonstrando que não se importa com o seu perdão. Vamos aprofundar nossa compreensão mergulhando em outras passagens bíblicas. O arrependimento de Pedro, após sua negação de Cristo, é um testemunho do poder do perdão. Em contraste, a tragédia de Judas Iscariotes, que se entregou ao desespero e à culpa sem buscar redenção, ilustra a gravidade do coração fechado à misericórdia de Deus. Além disso, a parábola do filho pródigo nos oferece uma visão poderosa sobre a natureza do perdão divino. O filho, após desperdiçar sua herança e encontrar-se em desolação, decide retornar à casa do pai. A recepção que ele encontra é de pura graça e amor incondicional. Essa história nos mostra que, não importa a profundidade de nossa queda, a porta do arrependimento e do retorno está sempre aberta. Mas como podemos aplicar esses ensinamentos em nossa vida diária? Em um mundo onde o erro e o pecado são tão comuns, como podemos nos assegurar de que não estamos nos afastando irremediavelmente da graça de Deus? A chave está na consciência e no arrependimento contínuos, na busca constante pela verdade e na abertura do nosso coração para a ação transformadora do Espírito Santo. Em Efésios, lemos: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda a amargura, ira e cólera, blasfêmias e toda a malícia sejam tiradas de entre vós. Efésios capítulo 4, versículos 30 e 31. Em um dos momentos mais impactantes de seu ministério, Jesus se dirige a um grupo de fariseus com uma severidade rara, chamando-os de raça de víboras. Ele questiona como podem proferir palavras boas e más ao mesmo tempo, destacando que as palavras são reflexos do coração. Essa interação nos leva ao cerne do pecado imperdoável, uma lição crítica sobre integridade, verdade e a manifestação da presença divina através de ações. O contexto aqui é crucial.
Jesus não direciona sua severa advertência a todos indiscriminadamente, mas especificamente a um grupo de fariseus cujos corações estavam endurecidos pela incredulidade. Eles haviam testemunhado um milagre, uma demonstração palpável do poder divino, e ainda assim escolheram atribuir essa maravilha ao maligno. Em Mateus 12, capítulo 24, eles verbalizam essa blasfêmia, uma ação que revela uma incompreensão profunda e uma rejeição deliberada do Espírito Santo operado através de Jesus. Essa acusação dos fariseus não era meramente uma falha de entendimento, mas uma rejeição consciente da verdade diante deles. Eles não estavam apenas negando um milagre, estavam rejeitando a própria fonte desse milagre, o Espírito Santo. A gravidade desse ato reside não apenas no que foi dito, mas no que ele representa. Uma rejeição total da redenção e da salvação oferecidas por Cristo. Agora, talvez nos perguntemos: um cristão verdadeiro pode cometer esse pecado? Podemos confiar nas Escrituras quando elas nos mostram que não. Aqueles que realmente compreendem e aceitam a natureza e os atos de Jesus nunca atribuiriam suas obras ao mal. Para quem crê em Cristo, o medo de cometer o pecado imperdoável é, em si, infundado, pois o seu coração reconhece e aceita a divindade e a missão de Cristo. Mas o que isso significa para nós hoje? Como podemos nos assegurar de que estamos em harmonia com o Espírito, não apenas evitando o pecado imperdoável, mas cultivando uma relação de fé e obediência? A resposta está em uma vida de constante vigilância, arrependimento e renovação. Em nosso caminho espiritual, podemos nos consolar e nos guiar pelo entendimento de que, com exceção desse pecado específico, não há erro ou falha que esteja além do alcance do perdão divino. Isso nos convida a uma reflexão profunda. Que pesos do passado ainda nos prendem? Que confissões precisamos fazer para nos libertarmos dessas correntes? Em 1 João capítulo 1 versículo 9 lemos: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. É importante lembrar que Deus é a essência do amor e do perdão. Ele não deseja que vivamos sob o peso da condenação, mas sob a luz da graça e da redenção. Como ministros e seguidores de Cristo, devemos estar atentos às ciladas do inimigo que busca semear dúvidas e medos, especialmente relacionados ao nosso perdão e salvação, para que as coisas pareçam perdidas, minando a nossa esperança e o nosso entusiasmo em fazer o que é bom. Entenda que Deus não olha para você com ira ou desapontamento. Deus, em sua infinita bondade, não pende sobre nós a ameaça do inferno como um pai que brande um castigo sobre seus filhos. Ao contrário, Ele nos envolve com amor e cuidado, desejando profundamente nossa felicidade e bem-estar espiritual. É crucial então abraçar essa verdade libertadora. Deus está mais do que pronto para perdoar. De fato, Ele já o fez. Este convite ao perdão é um chamado à vida livre da culpa e do medo, uma vida saturada de amor e paz que fluem de um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Somos seres marcados pela natureza do pecado desde nosso primeiro suspiro, uma condição que carregamos como um fardo pesado, uma dívida que por nossos próprios meios é impagável. Mas as histórias da Bíblia não terminam com a nossa dívida. Ela se transforma com a entrada triunfal de nosso Salvador Jesus Cristo. Ele se aproximou de nossa condição humana, encarnou nossa fragilidade e pagou o preço que nós nunca poderíamos pagar. Jesus veio para os pecadores, para cada um de nós, oferecendo uma saída, uma redenção. Deus, em sua essência, é o perdão. Diferente dos humanos que podem guardar rancor, Deus nos recebe de braços abertos quando nos voltamos para Ele em arrependimento. Romanos 4 versículo 7 nos ensina essa maravilhosa verdade, dizendo: felizes aqueles cujas transgressões são perdoadas. Quando Deus nos perdoa, é um ato completo e irrevogável. Seus pecados são não apenas perdoados, mas esquecidos. Essa é uma razão para a alegria e proclamação, não para o silêncio ou a vergonha. Cristo, em sua obra redentora na cruz, pagou o preço integralmente por nós. Por Ele, você está livre. Essa liberdade não é somente uma anotação em um registro celestial. É uma realidade vívida, uma transformação que nos redefine. Nós somos abençoados, como reitera Romanos,
não apenas no esquecimento de nossos erros, mas na nova identidade que assumimos em Cristo. Todos nós somos parte da criação divina. Essa realidade transformadora tem o poder de penetrar em cada aspecto de nossa existência, nos libertando para viver plenamente na liberdade e na esperança que temos em Cristo. Você é amado, perdoado, redimido e destinado a uma vida de propósito e significado em Deus. Na nossa caminhada humana, enfrentamos muitas vezes a dura realidade da rejeição e a falta de perdão. Podemos sentir o peso de ressentimentos familiares, as mágoas de amigos ou o julgamento severo daqueles que nos cercam. Erros que cometemos podem se tornar correntes que nos prendem nas mãos de quem não consegue nos perdoar ou se abrir para perceber a transformação pela qual passamos. Mas tem uma coisa que é importante se lembrar: Deus está além dessas limitações humanas. Ele nos perdoa, não por nosso merecimento ou por um sentimento condicional, mas por sua essência intrinsecamente misericordiosa e amorosa. Como é dito em 1 João 1, versículo 9, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Neste cenário onde humanos podem falhar, Deus se apresenta como a resposta definitiva, o Pai que recebe de braços abertos, pronto a apagar nossos erros e nos renovar completamente. É uma revelação que nos convida a deixar para trás o peso do passado, encorajando-nos a caminhar em direção a um futuro repleto de graça e redenção. O perdão de Deus não é apenas um ato de esquecimento, mas uma poderosa afirmação de libertação. Ele apaga nossos erros e nos recria, nos dá uma nova identidade fundamentada em sua misericórdia e amor. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Lamentações capítulo 3, versículos 22 e 23. Em Deus encontramos refúgio, amor incondicional e um perdão que nos renova profundamente. Ele redefine nosso futuro, não com base em nossos erros passados, mas na nova vida que nos é oferecida através de Cristo. Esta é a essência da nossa fé e a base da nossa esperança. Em Isaías 43, versículo 25 lemos: Eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Nós só precisamos nos arrepender e aceitar o seu perdão, adotando uma nova conduta em relação às falhas que cometemos. Vamos fazer uma oração. Senhor Deus, nós nos aproximamos de Ti com corações humildes, reconhecendo nossas falhas e o peso de nossos pecados. Confessamos diante de Tua imensa bondade que somos falhos e necessitamos da Tua graça. Pedimos, Pai, que Tua misericórdia recaia sobre nós, lavando nossas iniquidades e renovando nossos espíritos. Agradecemos profundamente, Senhor, pelo dom inestimável do Teu perdão. Obrigado por Teu amor incondicional que não mede nossos erros, mas nos acolhe com braços abertos. Somos eternamente gratos por teres enviado Teu Filho Jesus Cristo para nos redimir, uma prova tão profunda do Teu amor e do Teu perdão. Obrigado por nos entregar a Tua promessa de esperança, que nos liberta do peso da culpa e nos convida a uma vida de amor e propósito. Ajuda-nos, Senhor, a viver cada dia sob a luz do Teu amor, refletindo Tua bondade em nossas ações e palavras, sendo instrumentos do Teu amor no mundo. Que nossa jornada seja marcada pela Tua presença, guiando-nos a uma existência plena, onde o amor e o propósito que o Senhor nos oferece moldam cada passo do nosso caminho. Em nome de Jesus, amém. Se você, assim como nós, percebeu o quanto de culpa carregava e também se alegrou em saber mais sobre a misericórdia de Deus, deixe o seu amém pra gente nos comentários. Caso tenha percebido valor nesse conteúdo, pedimos o seu suporte ao se inscrever no canal. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas que também possam aprender com essa importante mensagem. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.